Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre os verbos. Então, durante as aulas da semana, a gente relembrou que os verbos eles podem estar em três tempos, né? No presente, no passado ou no futuro. E aí, nessa semana, a gente estudou um pouquinho sobre o passado, né? Que a prof falou para vocês que nós chamaríamos de pretérito. E aí a gente estudou um pouquinho sobre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Qual a diferença dos dois, prof? Então a gente viu que o pretérito perfeito é aquele passado bem recente, uma coisa pontual, uma única experiência. E o pretérito imperfeito é um passado mais distante, uma coisa que era frequente, uma coisa que sempre acontecia. E aí, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro e duas variações do futuro. Então você vai pegar a sua apostila de português, lá na página 75, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o futuro do presente e o futuro do pretérito. Essa página aqui. Então, na sua apostila, nós vamos iniciar a leitura ali, a prof vai explicando, nós vamos conversando e fazendo algumas atividades, tudo bem? Então, vamos lá! Você já estudou que o verbo no tempo futuro indica algo que ainda vai ocorrer. Então, o presente é o que está acontecendo agora, o passado é algo que já aconteceu e futuro é a ação que ainda vai acontecer. Assim como no pretérito, também existe mais de uma maneira de expressar um fato no futuro. É isso que você vai estudar agora. Então nós vamos observar a cena onde tem uma menininha sentada no sofá assistindo a previsão do tempo. Inclusive, se alguém quiser fazer a previsão do tempo para o jornal Hora de Novidade, estão abertas as inscrições para Pessoa do Tempo, Repórter do Tempo. Então veja lá. Eu iria para a praia se fizesse sol. E a moça da televisão está dizendo assim: choverá durante o fim de semana no litoral. Então nós percebemos que nós temos duas palavrinhas que elas estão escritas um pouquinho mais forte. Então nós temos ali o iria e nós temos o choverá, beleza? Então vamos lá para a letra A. Qual das duas personagens afirma que algo certamente acontecerá? E qual a forma verbal que ela utilizou? Gente, então nós temos duas falas. Qual delas, qual das duas pessoas, a menininha ou a moça do tempo, está falando de uma coisa que certamente, que provavelmente vai acontecer? Olha só, a menininha diz assim: eu iria para a praia se fizesse sol. E a moça do tempo diz: choverá durante o fim de semana no litoral. Então, quem está falando uma coisa que certamente acontecerá é a moça do tempo, é a repórter da TV. Então, você pode colocar lá na letra A. A repórter. A repórter, ponto. E a outra pergunta é: que forma verbal ela utilizou? E ela usou a forma verbal choverá. Ponto. Ótimo. Vamos continuar lá. Letra B. Qual dessas personagens afirma algo que só aconteceria com uma condição? É a menina, porque ela diz assim: eu iria para a praia se fizesse sol. Tem uma condição, ela só vai fazer aquilo, só vai acontecer se tiver uma condição, e a condição é sol. Então, e aí pergunta, qual forma verbal usada por ela indica essa ideia? Então nós vamos lá, nós vamos colocar a menina, letra B. E a forma verbal que ela está dizendo, que indica, né, que ela faria alguma coisa, né, com alguma condição é iria. Ponto, né? Lembrando sempre da letra maiúscula no começo de frase, ponto final, né? Pontuação, acento, tudo isso é muito importante e vocês precisam lembrar. Então veja bem, tanto a forma verbal choverá quanto a forma verbal iria estão no futuro, porque são coisas que ainda vão acontecer. Choverá, ainda vai chover. Iria. Então, se ela fosse, é um futuro ainda, não aconteceu.
Porém, a forma verbal iria depende de outra ação para acontecer. Então, depende de alguma coisa, depende de algo, nesse caso, o sol. Então, olha só no finalzinho aqui onde tem essa caixinha amarelinha. Quando o verbo indica uma ação que certamente ocorrerá, algo que vai acontecer no futuro, ele está no futuro do presente. Quando o verbo indica algo que só aconteceria em um tempo futuro com uma condição, ele está no futuro do pretérito. Então a gente pode dizer que a fala da menina, ela está no futuro do pretérito e a fala da repórter está no futuro do presente. Virando a página, nós temos uma explicação aqui na página 76. E nós temos a menininha, então está dizendo assim: veja a classificação do verbo nas frases. Choverá durante o fim de semana no litoral. Choverá, o verbo está no futuro do presente, o que a prof acabou de dizer. Por quê? Porque isso vai acontecer, tem certeza, né? Uma grande probabilidade de que isso aqui vai acontecer no futuro, vai chover. Eu iria para a praia se fizesse sol. O iria é um verbo que está no futuro do pretérito. Então a gente percebe aqui que existe uma condição, algo só vai acontecer se tiver outra acontecendo também. Então aqui nesse caso, ela só vai acontecer essa ação se tiver o sol. Então agora olha só, compare o verbo tomar conjugado no presente, depois no futuro do presente e em seguida no futuro do pretérito do modo indicativo. Bom, nós fizemos isso na aula do pretérito, conjugando no presente e aí no pretérito perfeito e imperfeito. Então agora nós vamos conjugar, nós vamos pegar o verbo no presente e vamos conjugar no futuro do presente e no futuro do pretérito. Então veja bem, no presente. Eu tomo, tu tomas, ele toma. Nós tomamos, vós tomais, eles tomam. Futuro do presente. Eu tomarei, tu tomarás, ele tomará. Nós tomaremos, vós tomareis, eles tomarão. Ou seja, são todas coisas que vão acontecer no futuro, mas que elas vão acontecer. Então, eu tomarei banho, ou eu tomarei um suco, ou ele tomará café. Vai acontecer, só que vai ser no futuro. Agora, futuro do pretérito. Eu tomaria banho se não tivesse acabado a luz na minha casa. Tu tomarias, ele tomaria café se estivesse em casa. Nós tomaríamos suco se estivéssemos no recreio do Colégio Santana. Então, condições, nós estamos colocando condições aqui. Vós tomaríeis, eles tomariam alguma coisa, a frase que você possa montar. Então, o que tem de diferença? Futuro do presente é o futuro, é algo que vai acontecer. Futuro do pretérito é algo que tem uma condição, algo que aconteceria, algo que iria acontecer dependendo de alguma condição, dependendo de alguma outra coisa. A gente pode até pensar que no futuro do pretérito é algo que poderia acontecer e que não vai mais. Também pode ser essa opção. Futuro do presente composto, veja só ali. Você sabia que usa muito o futuro do presente e nem percebe? É porque esse tempo é mais utilizado em sua forma composta. A forma composta do futuro do presente é uma locução verbal. Veja, choverá no fim de semana. É o verbo, então, no futuro do presente. Mas nós utilizamos a forma composta, então nós usamos a locução verbal dizendo vai chover no fim de semana. E aí essa é a locução verbal, quando a gente usa duas palavras, né? Nós estudamos isso no ano passado, lembram? Então veja bem, na página 77 nós temos aqui algo que a prof tinha explicado para vocês na aula passada. Sobre isso aqui, ó. Terminação AM e terminação AOTIL. Porque às vezes a gente fala assim, terminaram, terminarão, comeram, comerão. Tem diferença, estão escutando o som? Olha, por exemplo, terminaram e terminarão. As crianças terminaram a atividade.
As crianças terminarão a atividade. Qual é a diferença? Olha só, as crianças terminaram a atividade. Elas já terminaram, elas já fizeram. Quer dizer que é passado. Então, terminaram, passado é AM. Agora, quando eu falo as crianças terminarão as atividades, quer dizer que elas ainda vão terminar, que isso ainda está no futuro. Então, olha só aqui, ó, terminarão. Olha lá, o tio já tem esse som, você lembra do não, que é uma palavra que a gente fala tanto? Terminarão, é futuro, então a gente tem que estar atento a isso, atento a essas terminações aqui. E na semana que vem, já vou deixar esse recadinho, que nós vamos fazer algumas atividades no caderno sobre pretérito perfeito e imperfeito, sobre futuro do pretérito, futuro do presente e as terminações aqui. Então, pra gente ir relembrando, pra gente ir lembrando das coisas que nós estamos estudando. Então, veja só. Você já teve dúvida ao escrever uma forma verbal que tivesse uma dessas terminações? Andaram ou andarão? Vamos ver a diferença entre elas. As formas verbais terminadas em rão estão no pretérito perfeito, isto é, indicam algo que já ocorreu. Os meninos acordaram. As formas verbais terminadas em ao tio estão no futuro do presente, ou seja, indicam algo que ainda vai ocorrer. Os participantes andarão. Leia em voz alta os exemplos abaixo e nota a diferença na pronúncia das palavras. Então você vai ler na sua casa essas frases aqui. Os alunos falaram com o diretor. Os alunos falarão com o diretor. Então é isso que a prof disse. Quando termina com AM, a gente percebe que eles falaram, que isso já aconteceu. Pretérito perfeito. Um passado recente. Agora, os alunos falarão com o diretor, quer dizer que é futuro. Por quê? Porque eles ainda vão fazer isso. E é futuro do presente, porque essa ação vai acontecer. Entendido, quintuando, essa diferença do futuro, do presente e futuro do pretérito? Deu para entender? Então, veja bem. Nós temos algumas atividades que a prof vai explicar para vocês. E aí, na próxima aula, que vai ser a aula de segunda-feira, nós vamos fazer as correções e a prof vai explicar para vocês atividades de caderno. Eu vou fazer a explicação em vídeo dessas atividades que vocês vão copiar, que vocês vão responder bem bonitinho no caderno, tudo bem? Então vamos lá. Reescreva as frases alterando o verbo para o futuro do presente e depois para o futuro do pretérito. Acrescente uma condição para a frase com o verbo no futuro do pretérito. Veja um exemplo. Eu ando de bicicleta. Eu andarei de bicicleta. Eu andaria de bicicleta se meus colegas também andassem. Então, o que você tem que prestar atenção antes de fazer isso aqui? Você tem que ver qual é o pronome que está sendo usado. É eu, é tu, ele, ela, nós, vós ou eles. Por quê? Porque o verbo vai mudar de acordo com o pronome. Então, você tem que prestar muito bem atenção. Aqui, o verbo está na primeira pessoa do singular. Eu, né? O pronome aqui utilizado é eu. Então, é eu ando de bicicleta. Se você quiser, olha só. Aqui na letra B é eu e meus amigos. Eu e meus amigos, qual o pronome que é? É o pronome nós. Então, se você quiser, você pode olhar aqui nessa tabelinha para você saber como é que fica o final do verbo aqui quando é nós. Nós tomaremos, nós tomaríamos. Então, se é eu e meus amigos brincamos, eu e meus amigos, daí você vai formar a frase de acordo com o que você consultar. Seguinte, vou fazer com vocês a letra A. Vou apagar aqui e faço a letra A. E aí a letra B vocês fazem sozinhos em casa e a gente corrige na próxima aula, tudo bem? Então vamos lá. Bem apagadinho. Então, letra A. Então, a frase da letra A é: os livros chegam embalados. Os livros, eles, né? Os livros é eles. Então, nós temos que fazer primeiro
futuro do presente e depois futuro do pretérito. Então fica assim: os livros chegarão vamos arrumar esse letra aí aqui, embalados. Isso. E aí a segunda opção que nós temos que fazer é futuro do pretérito. Então o que você vai colocar lá? Os livros chegariam embalados. E aí o que acontece aqui? Você precisa colocar o se. Por quê? Porque nós temos que colocar uma condição. Então, esses livros, eles chegariam embalados se... Aí, o quê? Você vai acrescentar aqui uma condição. Eu coloquei 3 pontinhos e você vai pôr a sua condição. Os livros poderiam chegar embalados se acontecesse o quê? Ou se tivesse o quê? Então, você escreve aqui a sua condição. Eu vou colocar assim: os livros chegariam embalados se fosse meu aniversário. Mas você pode colocar outra condição. Quer parar agora para copiar, né, para arrumar na sua apostila. Aí a letra B você vai fazer sozinho e a gente vai corrigir na próxima aula. Que a letra B é: eu e meus amigos brincamos toda semana. E aí você vai fazer a mesma coisa, passando para o futuro do presente e depois para o futuro do pretérito. Então, futuro do presente você já sabe que é algo que realmente vai acontecer no futuro, e futuro do pretérito é algo que pode ser que aconteça, mas que tem uma condição, ok? Vamos para a próxima página, onde nós temos aqui uma capa de um livro, e diz assim: 1001 invenções que mudaram o mundo. E aí nós temos essa lâmpada acesa. Ao lado diz assim: o empenho e a criatividade podem mudar o mundo. É importante desenvolver ideias criativas e respeitar as ideias dos colegas. Isso é muito importante. E nós sabemos que nas 3 turmas, quinto ano A, B e C, nós temos crianças super talentosas, que gostam do teatro, que gostam de dança, que gostam de esportes, que gostam de desenhar, que gostam de cantar. Cada um tem uma habilidade diferente. Cada um tem um dom, né? Tem algo que gosta. E é o nosso dever respeitar as outras pessoas, mesmo se a gente não gosta daquela atividade que a pessoa faz, ou mesmo que a gente não goste do esporte, ou da dança, ou da música. Nós devemos respeitar os outros. Então, como é que nós podemos fazer isso? Apreciando, né? Valorizando. Não vê na hora de novidade que tem gente que manda vídeo. Então mandou vídeo contando as coisas, mostrando um jogo que gosta de jogar, mandou vídeo dançando. Isso tudo é muito especial, porque assim nós conseguimos valorizar o que cada um faz e gosta de fazer. Então, se vocês quiserem fazer um vídeo mostrando algo que vocês gostam muito de fazer, podem fazer e mandar para a prof, que aí eu vou colocar no jornal Hora de Novidade, tudo bem? Então veja só, letra A. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Qual que é o verbo que aparece aqui no título do livro? Você vai copiar esse verbo. E aí ele quer saber em que tempo que está. Então você vai escrever: que tempo que está esse verbo aqui? Será que ele está... Vou dar uma dica. Será que ele está no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente ou futuro do pretérito? É uma dessas 4 opções. Letra B. Reescreva o título desse livro alternando a forma verbal para o futuro do presente. Então você vai escrever de novo o nome desse livro, a capa aqui, 1001 invenções que mudaram o mundo, só que você vai transformar o verbo em futuro do presente. Lembra qual que é a terminação do futuro do presente aqui, ó? Já tô dando uma dica para vocês. E aí vocês alternam a frase ali, o título do livro. Letra C. Que diferença você pode perceber entre a escrita do verbo mudar no pretérito perfeito e esse mesmo verbo escrito no futuro do presente?
Então você vai observar. Ali está escrito, vou apagar aqui para poder escrever e mostrar para vocês. Então na capa do livro, nós percebemos que está escrito mudar. Veja só. Está escrito assim, ó. Mudaram. E quando você transformar em futuro do presente, você vai ver que a palavra vai alternar alguma coisa nela que a prof explicou ao longo da aula, né? Alguma terminação vai ficar diferente. E você vai escrever qual é a diferença que aparece nas duas palavras. Se você quiser, na letra C, você pode escrever as duas e aí dizer que o que mudou foi tal coisa. Nessa letra D, mais para pensar. Você não precisa escrever no caderno, não precisa responder na apostila, só para pensar. Quais invenções você considera as mais importantes? Você acha que elas fazem parte desse livro e por quê? Então, quais são as coisas que você acha que são invenções super importantes que aconteceram ao longo da história do mundo? E será que elas estão nesse livro aqui? Será que essas invenções que mudaram a história do mundo realmente são as mesmas que nós achamos que são invenções importantes? Bom, na próxima página, na página 79, nós já estamos quase terminando, diz assim: observe a capa de livro ao lado. Então nós temos um livro que diz assim: vou crescer assim mesmo. Poemas sobre a infância. Qual é a locução verbal no título desse livro? Lembra que apareceu ao longo da explicação uma locução verbal, que é quando um verbo ele não está conjugado sozinho, né? Por exemplo, no futuro do presente, futuro do pretérito ou pretérito perfeito ou imperfeito, ele aparece duas palavras, mas que dão a entender a mesma coisa, que dão a entender uma ideia de futuro. Então, no livro nós temos duas palavrinhas que estão juntas e que dão essa ideia de algo que vai acontecer, de algo que está no futuro, e você vai copiar essa locução verbal. Outra coisa, tem uma dica aqui: locução verbal são dois verbos que equivalem a um. Então, duas palavrinhas, dois verbos que juntos dão a ideia de apenas um. Letra B. Juntos, os verbos desse título dão uma ideia de presente, passado ou de futuro? C. Por qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos sem alterar o sentido do título do livro? Cresceria, crescerei ou cresci. Você vai marcar qual é a alternativa correta, beleza? Agora, no número 4, tem uma coisa bem legal que vocês vão fazer na casa de vocês, que é um jogo dos verbos. Então, aqui, ó, você vai pegar a sua apostila, vai lá pro final dessas páginas amarelinhas e vai chegar nessa página aqui, ó, que é a página 3. A página 3 tem dois dados que vocês vão recortar, né? Vocês vão destacar aqui, ó, ele tem um picotinho, você vai, se você quiser recortar, você recorta, senão você destaca com cuidado e vai montar esses dois dados. E na página 5, você tem aqui outra página que você vai destacar, que é para você fazer a brincadeira, que é o jogo dos verbos. Bom, na página 79, você vai ler a explicação do jogo dos verbos, para que você consiga jogar na sua casa. Aqui vai dizer assim, ó: junte-se a mais 3 colegas, né? Só que nós não vamos nos juntar aos colegas, você vai jogar na sua casa. Então, veja só. Você vai ler as regras aqui que diz assim: junte-se a mais 3 colegas para a brincadeira. Cada aluno deve montar seus dados destacando-os da página 3 do material complementar, dobrando e colando nos locais indicados. Depois de prontos, destaquem a página 5 do material complementar para registrar o que será pedido durante a brincadeira. Decidam qual será a ordem de jogar os dados. Ao jogar os dados, o participante deverá assinalar na folha que destacou o verbo e o tempo indicados nos dados. Em seguida, deverá criar uma frase empregando o verbo no tempo indicado nos dados com a ajuda da equipe. A brincadeira se repete por 3 vezes até todos completarem a folha. Ao final, o professor corrigirá as frases oralmente com a turma. Bom, gente, essa brincadeira que tem aqui, o que vocês vão fazer?
Vocês vão destacar, vocês vão montar os dadinhos e se tiver alguém na sua casa para brincar com você, a pessoa vai precisar talvez copiar ou ter uma folha como essa, né? A folha dos registros. Por quê? Porque essa atividade nós faríamos todos juntos na escola e não conseguimos fazer nesse momento. Então você pode destacar, pode tentar brincar na sua casa, mas não é obrigatório fazer o número 4, tudo bem? Então nós vamos ficando por aqui, na segunda-feira nós vamos fazer as correções dessa atividade e a prof vai mostrar para vocês como brincar com essa atividade, vou trazer recortados os meus dadinhos e mostrar para vocês como é que vocês podem brincar em casa com essa brincadeira, tudo bem? Então, um beijo e até a próxima aula!